Você sabe qual é a diferença entre o pensamento intuitivo e o pensamento analítico? O pensamento intuitivo, também chamado de sistema 1, é um pensamento muito rápido, um raciocínio muito rápido, enquanto o pensamento analítico, também chamado de sistema 2, é um pensamento mais lento, mais processual. Enquanto na intuição, ou seja, no pensamento intuitivo, você usa o teu conhecimento, a memória, as tuas experiências e faz conexões muito rápidas com a realidade para tomar uma decisão, no sistema analítico você usa processos e ferramentas e toma decisões mais qualificadas, mais lentas, baseado em processos. Existe uma diferença em qualidade de um e de outro? Depende muito da qualidade das tuas ferramentas, do processo que você usa no sistema analítico, porque você pode ter uma série de métodos para tomar uma boa decisão, mas não ter qualificação, ou seja, não ter capacidade, de analisar os teus vieses, os dados, as informações que você recebe para tomar uma decisão mais analítica. E às vezes você tem uma decisão muito rápida, muito intuitiva, que é até subconsciente. Normalmente a decisão analítica ou a decisão intuitiva é subconsciente porque é muito rápida, passa a margem da tua consciência, porque é baseada justamente nos elementos e fatos da realidade, do momento, e todo o conhecimento prévio. Se esse conhecimento prévio que você tem, toda a tua formação, tua experiência é muito robusta, você pode tomar decisões altamente qualificadas e serem intuitivas. Um exemplo que nós podemos dar é o próprio fato de você tomar centenas de decisões por dia, 35 mil decisões, segundo os especialistas, diariamente, e a maioria delas são decisões qualificadas, decisões rápidas, que você já conhece como dirigir um carro, o que você vai fazer agora de manhã, à tarde, à noite, ou seja, decisões que você toma todos os dias e são decisões muito rápidas que você nem pensa nelas. Enquanto uma decisão analítica pode ser muito bem estruturada e ser fracassada, ou seja, não conseguir chegar numa decisão correta. Mas, de forma geral, o pensamento intuitivo é um pensamento que é mais suscetível a viés cognitivos. Se você não tem esse preparo, essa formação prévia muito bem solidificada, você é mais vulnerável a vieses. Não quer dizer que no pensamento analítico, que é muito mais lento e pautado, você também não é suscetível a vieses cognitivos. Ou seja, e como que eu tomo decisões baseadas em pensamento intuitivo ou analítico? Depende muito do tipo de decisão que você vai tomar. Ou seja, decisões mais vitais, você usa o pensamento analítico, enquanto decisões mais cotidianas, você usa o pensamento mais intuitivo. Agora, quando que eu devo usar um e outro? É um processo que muitas vezes depende das circunstâncias. Pode ser uma decisão cotidiana muito simples, que você vai fazer alguma análise para tomar uma decisão. Por exemplo, em qual lugar eu vou abastecer meu carro? Você faz uma comparação, então nesse momento já é uma decisão analítica, já é um pensamento analítico. Qual o posto mais barato? Aonde eu vou abastecer? Ou seja, onde tem melhor qualidade versus preço e tudo mais. Às vezes não, você já é acostumado a abastecer no mesmo lugar, você nem pensa duas vezes, então é um pensamento intuitivo nesse momento. Então depende das circunstâncias. O analítico é a mesma coisa. Pode ser uma análise muito rápida, pode ser uma análise mais elaborada, mas depende muito do tipo de decisão, que são 3 decisões vitais, as decisões de relacionamento e as decisões cotidianas. As decisões vitais, como o próprio nome expressa, são as decisões mais permanentes, que têm um impacto mais profundo nas nossas vidas, como casamento, filhos, educação, carreira, investimento, religião. Enquanto as decisões de relacionamento são aquelas decisões mais relacionadas ao nosso convívio com as pessoas, nossos filhos, parentes, amigos, colegas, esposa. E as decisões cotidianas são as decisões mais rotineiras, ligadas a tarefas, o que tenho que fazer, quais são as minhas atividades cotidianas do dia a dia. E qual é o tipo de pensamento que eu adoto para cada uma dessas decisões? Para as decisões cotidianas a gente usa normalmente o pensamento intuitivo, porque a grande maioria delas não necessita de nós pensarmos muito sobre elas. Onde nós vamos almoçar, já está definido a rotina, quem vai buscar o filho na escola. São decisões que nós tomamos de forma mais subconsciente, porque já foram conversadas, nós já sabemos o que fazer. Nós tomamos centenas, milhares de decisões desse tipo no dia a dia, são muito automáticas. Já as decisões de relacionamento são um pouco mais complexas, que às vezes exigem
né? Não um pensamento, uma tomada de decisão mais intuitiva, mas a mais analítica. Por exemplo, eu vou passar as férias no final do ano, aonde? Na praia, no campo. Tem pessoas que gostam, a mulher gosta de uma opção, né, os filhos de outra, então necessita de um pensamento um pouquinho mais analítico, não são tão intuitivos. Apesar que a grande maioria das nossas decisões relacionadas a pessoas, ao nosso relacionamento, são intuitivos. Já as decisões vitais, a grande maioria são decisões que exigem um pensamento mais analítico. Mas ainda assim, varia muito do contexto, varia muito do impacto, do risco e do que você está buscando em cada decisão. Mesmo uma decisão cotidiana pode ser mais analítica, por exemplo, onde você vai abastecer teu carro, né? Qual é o posto mais barato, então você tem que fazer uma comparação. Nesse momento você está fazendo uma análise simples, mas já é um pensamento analítico, né? Aonde você vai, por exemplo, passar o Natal, que é relacionado a relacionamentos, também já é um pensamento mais analítico. Então, a relação entre os 3 tipos de decisão e os 2 tipos de pensamento, mais analítico e mais intuitivo, depende do momento, do cenário, né, e dos impactos e riscos que você está correndo com essa decisão. O que é a heurística, o que é a intuição? A heurística é o nome que se dá a um atalho mental que utilizamos para tomar uma decisão muito rápida e eficiente na ausência de informações completas para tomar uma boa decisão. Ou seja, informações que muitas vezes são complexas e indisponíveis, nós usamos a heurística, pegando de informações que nós já conhecemos, da realidade, do momento, mas experiências e também vivências que nós tivemos. E aí tomamos uma decisão muito rápida porque sabemos que é impossível ter todo o conhecimento, todas as informações disponíveis. Se nós não usássemos a heurística, ou seja, esse atalho, nós ficaríamos paralisados diante de uma decisão mais complexa. A grande parte das decisões que tomamos, nós usamos esses atalhos, porque nós não podemos ficar aguardando todas as informações necessárias para uma boa tomada de decisão. Agora, o que é a intuição? A intuição é uma intelecção, é o conhecimento maximamente evidente. A palavra original de intuição é isso, é um conhecimento direto. Eu tenho realmente certeza sobre esse conhecimento, sobre essa evidência, é um conhecimento objetivo. Só que com o tempo acabou se misturando um pouco, né? Falamos muito de pensamento intuitivo, é um pensamento rápido, assim como a heurística, é um pensamento rápido, né? Usa-se a heurística como essa figura de linguagem, essa denominação, né? Desse atalho que eu uso, esse atalho mental. Enquanto a intuição, não, é algo muito evidente. Às vezes se confunde, né? Chamamos de intuição como sexto sentido, mas não. A intuição tem esse papel, ou seja, você viu uma situação, você entendeu a situação, então você intuiu, você teve uma intuição. Não é nada esotérico, nada realmente ligado a sexto sentido. Mas hoje se confunde-se muito o pensamento heurístico, que é esse atalho muito rápido, com o pensamento intuitivo. Também é rápido, mas é para ser um pensamento bem evidente. De qualquer maneira, o pensamento intuitivo ele pode ser muito evidente, mas muitas pessoas pensam, né, que estão inteligindo, estão entendendo a situação, mas não estão. Isso depende muito do conhecimento, né, e da experiência de cada pessoa. Então você pode ter essa intuição, né, a pessoa achar que está intuindo, está conhecendo uma situação, mas às vezes não tem conhecimento suficiente e acaba intuindo de forma errada, ou seja, sendo influenciado também pelos seus viés cognitivos. A heurística, como eu disse, é esse atalho mental que eu adoto para uma tomada de decisão muito rápida e efetiva na ausência de informações completas sobre aquela situação. E a intuição é outro conceito totalmente diferente, né? É uma intelecção, é um conhecimento maximamente evidente, direto e objetivo sobre uma realidade, sobre uma situação, baseado na minha experiência, no meu conhecimento e os dados do momento. Então, enquanto um conceito, heurística, se dá por esse atalho que eu tomo para tomar uma decisão mais rápida, a intuição realmente é um fator, é um conceito de conhecimento direto muito rápido, imediato. O que acontece é que nós também chamamos, temos o conceito de pensamento intuitivo, que é um processo de pensamento muito rápido que está suscetível a vieses. Bom, Adriano, mas se a intuição é um conhecimento direto, maximamente evidente, como ele está suscetível a vieses?
Acontece que entre o fato, a apreensão da realidade, entre a intuição e a decisão, existe um processo. Esse é o processo que chamamos de pensamento intuitivo. Ele é muito rápido também. Por mais que a tua intuição esteja super correta, evidente, você passa a racionalizar, você passa a incluir certos fatores, preconceitos, vieses no teu processo. Isso é muito instantâneo, mas acontece, no pensamento heurístico, que justamente você toma uma decisão muito rápida, sem todas as informações disponíveis, você está suscetível a vieses. Então a intuição é uma coisa, a heurística é outra. Mas no pensamento intuitivo, que é esse pensamento muito rápido, você usa a heurística e isso faz com que você tenha às vezes influências, de vieses, de preconceitos, que faz com que a tua decisão seja enviesada, não a tua intuição. A tua intuição pode ser perfeita, mas entre uma intuição e uma decisão existe um processo mental e é ali que mora o perigo, e aí que você pode tomar uma decisão enviesada.